Bom, boa noite. Meu nome é Neno. Na verdade, Neno é meu apelido. Meu nome é Eudaldo. Eudaldo é uma longa história, deixa isso pra lá. E a minha palestra vai ser sobre isso: design neurótico e a vida esquizofrênica. Então, como eu falei, sou Neno e eu sou designer gráfico. É muito comum a gente se apresentar e a gente falar da nossa profissão. Eu acho isso um tanto estranho, sempre me soa estranho, até porque no começo do curso, design gráfico me parecia muito pomposo. Assim, o que você é? Design gráfico. Hoje em dia, como eu sei do glamour da profissão, eu acho já meio palha. Mas, de qualquer jeito, eu gosto muito de ser design gráfico, mas eu fiz aqui um slide que mostra melhor um pouco quem sou eu. Esse sou eu, mais ou menos, resumidamente. Dá para ver que tem várias coisas aí. Bom, eu fiz desenho industrial na UNB. A UNB foi uma experiência e tanto, foi bem divertida. E lá na UNB, logo no começo do curso, acho que assim como todo mundo, a gente começa essa questão do mercado de trabalho e com que a gente vai trabalhar. E eu me deparei logo de cara com isso, assim, trabalhar com publicidade ia ser uma opção, acabou aparecendo. E para mim era difícil, assim. Quando eu entrei na primeira agência, foi complicado mesmo. Aí depois eu percebi que, na verdade, o que era ruim para mim de trabalhar com publicidade é que a publicidade ela se concentrava num pedaço específico do design, que é, assim, pelo menos nos empregos que eu tive, que era agregar valor a alguma coisa. Então, bom, a metodologia da agência era muito diferente da que eu tinha aprendido, e eu queria muito aplicar o que eu tinha aprendido, né? E, bom, no decorrer do curso você acaba se deparando com várias coisas. Uma delas que eu me deparei, que foi muito importante, foi esse manifesto do First Things First. Esse manifesto, ele apareceu mais ou menos no finalzinho da década de 50 e ele tinha uma coisa bem curiosa sobre esse manifesto, que ele falava bem assim: o design gráfico não pode ficar reduzido a fazer embalagens de comida de cachorro, há conteúdos mais importantes, há conteúdos que valem mais a pena. E eu comecei a perceber isso, assim, a partir de ver isso, de pensar que talvez tivessem conteúdos que valessem mais a pena, mas será mesmo? Porra, coitada das embalagens de comida de cachorro, será que elas não podem ser legais também? E, bom, pensando nisso tudo, eu acabei percebendo que, na minha opinião, na minha modesta opinião, o design era neurótico. Por quê? Por que o design era neurótico? Porque ele buscava todas as soluções da mesma maneira. Até certo ponto, eu achava que eu dava a mesma resposta para todas as perguntas. Então, eu fazia a embalagem de cachorro, de comida de cachorro, ou livro de arte, ou anúncio de impermeabilizantes, etc. Sempre do mesmo jeito, sempre seguindo isso. Assim, eu tenho um objetivo geral. A partir do objetivo geral, eu posso elencar objetivos específicos. E, com isso, assim, então, para atingir os objetivos específicos, eu tenho uma metodologia, eu gero alternativas, eu executo, e aí eu tenho a minha conclusão, que, então, deveria ser, de acordo com os professores, a única conclusão possível, a única resposta efetivamente suficientemente boa para aquele problema, para aquela questão. E isso começou a me parecer muito estranho, assim, responder tudo desse jeito. E eu comecei, então, a pensar que talvez... eu não sei, talvez eu estava me sentindo meio perdido como design gráfico. Assim, e comecei a até tentar fazer algumas outras coisas, apesar de ainda gostar bastante. Nesse caminho, eu continuei procurando e o que as pessoas falavam sobre, etc. Eu tinha uma preocupação muito grande, porque todo mundo dizia: você tem que procurar o que você gosta de fazer, você vai encontrar e você vai fazer isso com afinco que vai dar certo. Não estava dando certo. E isso era meio sério. E então eu comecei a pensar no Bom, comecei a ler outras coisas e a entrar em contato com outras coisas, e aí eu encontrei, bom, esse é o Gibbon Zip. Ele diz uma coisa, ele fala que nenhum projeto de design é apolítico. Você está sempre tomando um partido, você está sempre falando, assim, querendo dizer alguma coisa. E eu comecei a achar, então, que talvez eu devesse pensar com mais afinco sobre o que eu estava fazendo.
Cara, eu esqueci de botar o nome desse outro palestrante. Ah, tá. Eu esqueci bem o nome dele, mas é o Alan. Ele fala que nenhum... Vamos passar para o Papanek, porque eu esqueci o que o Alan falou. Desculpa. Eu já volto nele, calma. Esse é o Papanek e ele fala, assim, acho que ele tem não sei, as aspas mais, não sei, mais decisivas, assim, mais terríveis, que ele diz que há profissões mais prejudiciais que o design industrial, mas são poucas. E eu comecei a concordar com ele. Ah, lembrei o que o outro falou. Ele disse que toda vez que a cada projeto, o designer gráfico reinventa o mundo. Eu acho isso muito bonito, muito pesado, assim. Pô, eu estou inventando o mundo. Mas é um pouco sério isso, se você pensar que você não pode desinventar o que você faz e que as soluções que você elencou são acabam sendo assim, o que você inventou não pode ser desinventado. Então, por exemplo, o Santos Dumont teve esse problema aí com o avião e os bombardeios e etc. E até que ponto eu decidi para o meu cliente que ele vai fazer um cartão com BOPP, talvez não seja sério também. Até que ponto eu também não sou responsável pelo impacto ambiental disso, ou bom, até outras questões. E aí eu me vi com isso, assim, as minhas questões elas não eram para ser não davam para ser respondidas tão simplesmente assim com esse método. A vida era esquizofrênica, os problemas tinham muitas faces e isso não funcionava muito bem, porque às vezes nem o cliente sabe qual é o objetivo geral dele, ou durante a execução mudam as coisas. Então essa resposta já não era o suficiente. Vamos novamente, Papanek novamente. E bom, pensando nisso, voltando ao que o Papanek falou, que não há profissões mais prejudiciais, eu comecei a querer uma outra profissão, na verdade, e comecei a tentar fazer outras coisas. E eu percebi que nesse meu caminho de fazer outras coisas, eu na verdade estava continuando a ser neurótico, eu continuava fazendo outras coisas, por mais que eu estivesse participando de um videoclipe ou fazendo a direção de arte, ou sendo platô de um set ou alguma outra coisa, eu continuava pensando daquele jeito, eu continuava neurótico. E bom, então isso me levou a pensar assim, então qual que é a função do design gráfico na sociedade? Qual que é a minha função? Já que eu não consigo deixar de ser isso mesmo não dando tão certo quanto eu gostaria, ou não sendo não estou obtendo satisfação. Então, qual que seria a função do design gráfico na sociedade? Eu não sei, mas eu descobri que o simples fato de fazer essa pergunta muitas vezes gera possibilidades e soluções e começa a clarear o panorama. Essa foto é de um workshop que a gente deu no R-Design. Ele aconteceu em 2012 e as pessoas tinham que responder essa pergunta com um cartaz. A gente teve várias respostas e, na minha cabeça, várias delas funcionam. Uma que eu gostei muito era que a função do design é catalisar, de alguma maneira. Juntar pessoas, fazer coisas. E eu percebi que eu estou fazendo isso desde o começo do curso. Esse é o Squaronai. Esse foi o primeiro grupo com quem eu me juntei sem saber muito. Nessa época, a gente só queria fazer umas camisetas, mas foi na UNB. E eu continuei amigo dessas pessoas e continuei produzindo com elas, etc. Posterior ao Squaronai, eu entrei no MoPA, eu era de um estúdio de design gráfico. E esses aqui do meio são meus 4 colegas, o Leonzo, o Giso, que está até ali, a Aline e o Felipe. O Felipe também era do Squaronai. Eu percebi que isso, então, eu estava efetivamente, desde o começo da minha carreira acadêmica, eu estava já fazendo isso, eu estava catalisando de alguma maneira, me associando com outras pessoas. Então, era essa a minha resposta para a vida esquizofrênica. Eu tinha como ser esquizofrênico me aliando a um grupo e ficando rizomático. E desse jeito, eu fui estendendo isso, assim, esse networking que aconteceu sem querer. Esse é o pessoal do Bicicleta Sem Freio, é um outro coletivo de Goiânia que é muito importante para mim e que são muito amigos, muito mesmo. Então. E além do MoP, etc., eu também faço parte do Pântano de Manga, eu moro num coletivo. E
Eu participo de outro, que é a Laje, também, que funciona 708. Esses aí são os 7 membros principais da Laje. Então, acho que o que eu queria dizer, e o que eu percebi nessa minha trajetória curta, é que a sua profissão não define quem você é. Você é muito mais que isso. Você é uma pessoa complexa e você não precisa nem ficar limitado a produzir conteúdo só dentro da sua profissão ou alguma coisa. Você não está limitado por ela. Na verdade, sua responsabilidade é muito maior. A sua responsabilidade é de ir além da sua profissão, é de continuar isso de algum jeito. E a outra é que as perguntas são bem mais importantes que as respostas, porque eu ainda não tenho as respostas. Mas eu consegui, só repetindo e repetindo e repetindo as perguntas neuroticamente, arranjar essa minha solução para a vida esquizofrênica. E é isso. Obrigado.